Olá, queridos amigos do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje, 24 de abril, eu lhes convido a refletir sobre o texto da primeira leitura, que se encontra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, versículo 24, ao capítulo 13, versículo 5a. Isso quer dizer a primeira parte do versículo 5. No tempo pascal, a Igreja nos convida a acompanhar o caminho da palavra mediante a missão dos apóstolos narrada por Lucas. De fato, o nosso texto começa e termina fazendo referência à palavra de Deus. No capítulo 12, versículo 24, diz que a palavra de Deus crescia e se espalhava. No texto grego, auxano é o verbo crescer e pletino é o verbo multiplicar. São os mesmos verbos que encontramos no texto grego do livro do Gênesis, quando Deus diz às criaturas marinhas e às aves do céu, crescei e multiplicai-vos, no capítulo 1, versículo 22, e também diz ao homem e à mulher, no capítulo 1, versículo 28. Na igreja nascente, está acontecendo uma nova criação mediante a palavra de Deus na sua fecundidade, que a faz crescer. O verbo crescer está na voz ativa. A palavra cresce, o verbo crescer, por sua própria força. Por sua vez, o verbo espalhar ou multiplicar está na voz passiva. Isso quer dizer que outros são os que a espalham. Nesse dinamismo, o protagonista é o Espírito Santo, mencionado 2 vezes no centro desta perícope. O Espírito Santo chama e separa 2 dos profetas e doutores da igreja de Antioquia. São eles Barnabé e Saulo. São separados, isto quer dizer, dedicados para essa obra. A palavra grega é ergon, e esta obra consiste em espalhar, anunciar a palavra. Barnabé e Saulo são mencionados 5 vezes. Tal destaque se dá em função de sua eleição para o trabalho de anunciar a palavra. O texto deixa bem claro que eles são envolvidos pela ação de Deus, já que é na oração que o Espírito revela que eles foram escolhidos. É pela oração e imposição das mãos de membros da comunidade que estes 2 missionários são agraciados e enviados e partem para que a palavra siga o seu caminho mediante a obra que eles vão realizar em outros lugares. Para isso, vão contar inicialmente com a colaboração de João Marcos, mencionado no início e no final desta perícope. É o cumprimento da promessa que Jesus faz no início do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, quando ele diz que a palavra vai ser anunciada em Jerusalém, em toda a Judéia, na Samaria e nos confins do mundo. Saulo e Barnabé concluem seu trabalho em Jerusalém antes de serem enviados inicialmente aos judeus da diáspora, já que vão anunciar primeiro nas sinagogas. Hoje, a palavra de Deus, que é como a semente que cresce por si só, continua precisando de discípulos missionários que a espalhem e multipliquem. O que deve nos mover como seguidores de Jesus é o Espírito que age e se revela na vivência da espiritualidade e na oração comunitária. Como é importante estarmos abertos à ação do Espírito, que nos chama à comunhão e não ao isolamento, ao individualismo. Sejamos também nós colaboradores e colaboradoras para que a palavra de Deus continue o seu caminho nos nossos dias, na nossa sociedade. Queridos amigos, eu desejo a todos um bom dia, um abraço e até a próxima.